Bom dia, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de produção de texto. Vamos agora para a última matéria do ano. Apesar de tudo que aconteceu, a gente conseguiu fechar os principais conteúdos, né, do ano letivo, pelo menos em produção. E eu tenho alguns recados para vocês no final do vídeo, então assistam até o fim. Hoje a gente vai falar de contos goianos. O que os contos goianos têm a ver com produção de texto? Já que contos goianos estão diretamente ligados à literatura, mas até o final eu vou explicar para vocês o que tem a ver. Mas vamos começar falando o que é conto, né? Os contos pertencem ao gênero narrativo, na literatura pertence ao gênero épico. É uma narrativa curta, com poucos personagens, o tempo reduzido e o espaço delimitado. Tem apenas um conflito, não confundir conflito com clímax. O clímax é lá do romance, porque o romance tem vários conflitos, né, envolvendo vários personagens, e aí no final tem um clímax, que é o desfecho, né, da narrativa, e geralmente envolve o protagonista e o antagonista, os personagens principais. Já no conto, não, ele tem apenas um conflito, apenas um ponto alto na história, né, um momento de grande tensão, que a gente chama. Mas possui, né, todos os elementos da narrativa. Narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, e aí, como eu disse para vocês, o conflito, tá bom? Existem dois tipos de contos, que são os contos fantásticos, que neles a gente coloca situações inexplicáveis e coisas sobrenaturais, e os contos de fadas, que geralmente se passam no período medieval e possuem personagens folclóricos, como gnomos, fadas, animais personificados. Aqui no Brasil a gente tem os contos da carochinha, que já é um personagem, né, que já é um personagem folclórico do Brasil, que aí envolve Saci Pererê, a Cuca e vários outros personagens folclóricos aqui do Brasil. O conto diferencia-se do romance também pelo fato de ter um fundo moral. Ele quer mostrar algo relevante para a sociedade e possui um caráter didático. O que significa isso? Quer ensinar algo para quem está lendo, ok? E agora a gente vai entrar nos contistas goianos. A gente falou um pouquinho sobre o que é conto, agora a gente vai entrar nos contistas goianos, que são três principais. Não são os únicos, tá, pessoal? São os três principais: José J. Veiga, Cora Coralina e Bernardo Ellis. Inclusive, o livro que vocês estão lendo são Contos Escolhidos de Bernardo Ellis. Vocês já leram ao longo desse ano. E aí tem tudo a ver com o que a gente está estudando agora. José J. Veiga, ele teve suas obras marcadas pelo realismo mágico ou realismo fantástico, que é uma vertente literária muito utilizada em contos, caracterizadas pela utilização de símbolos e metáforas, com enredos baseados em coisas mágicas e mirabolantes. Então, os contos de José J. Veiga envolvem muitos personagens folclóricos, muitos acontecimentos mágicos, fantásticos, que não aconteceriam, que não seriam possíveis de acontecer na realidade. Cora Coralina, o nome verdadeiro dela, Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, era uma contadora de causos. O que significa isso? Que ela contava histórias, através dos livros que ela escrevia, ela contava histórias baseadas na cultura e na temática goiana, mais especificamente na cidade de Goiás, né, onde ela vivia. Ela era poetisa e contista, unia elementos da tradição modernista, ela é já da segunda geração do modernismo, né, bem recente, né, na nossa história literária, e com elementos do cotidiano em suas obras. Os Becos de Goiás Velho, As Lavadeiras do Rio Vermelho, A Casa Velha da Ponte, Os Meninos da Lida da Roça e A Senhora que Pedia Esmolas na Porta da Matriz. Então são elementos bem específicos, bem característicos da cultura goiana, bem específico também da cidade de Goiás, onde a Cora Coralina viveu e foi homenageada e é homenageada até hoje, né? Então a gente, inclusive no ano passado, a gente comemorou o centenário da Cora Coralina. Se ela fosse viva, ela teria feito 100 anos, certo? E Bernardo Ellis, que é um contista e romancista goiano, ele escreve contos e romances, captava a vida rural do interior com o uso intenso da linguagem regional. E é aí que entra a produção de texto. Quando a gente fala em contos goianos, a gente tem que lembrar muito das características de Goiás, né? Que a maioria do estado de Goiás
tem essa vida interiorana, essa vida rural. Quando a gente for produzir contos goianos, a gente tem que lembrar sempre disso, que a gente vai contar histórias que poderiam ou fantasiar sobre histórias que aconteceriam aqui no interior de Goiás, que a gente conhece muito bem, principalmente a vida rural, né, do interior goiano. E para ser caracterizado o conto goiano, a gente precisa ter linguagem regional. O que é a linguagem regional? É o que a gente chama de goianês. São palavras que a gente conhece e que quando a gente sai de Goiás, muitas pessoas não entendem o que a gente está falando. Vou colocar algumas palavras para vocês. Eu tenho aqui o Dicionário de Palavras e Expressões Regionais, que é um livro que eu tenho mesmo, é meu. E tem muitas, que é como se fosse um dicionário, tá vendo? Como se fosse um dicionário de regionalismos. Mas não tem só regionalismo goiano nesse livro, né? Tem vários regionalismos de várias partes do Brasil. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas palavras que são típicas aqui de Goiás. Pessoal, o trem, vou começar falando do trem, que é bem típico nosso, que trem é qualquer coisa. Ele não entra como goianês, porque antes de ser goianês ele era mineirês, certo? Mas vamos lá. Alugar em Goiás significa alugar mesmo, né? Alugar carro, alugar casa, mas também quando alguém fica alugando a gente, que quer dizer conversa fiada. Nós temos uma gíria bem própria nossa também, que é o anem. Todo mundo sabe o que é anem, certo? Apiar. Esse é mais antigo. Algumas pessoas podem até não conhecer o apiar. O apiar é apiar do cavalo, apiar do carro, que é descer, simplesmente descer de alguma coisa. Apiar da escada. Arredar também, é bem goiano. Arreda. Arreda essa mesa daí, que é tipo, mudar ela de lugar. Arreda daqui, sai daqui. Então, entendeu? É mudar de lugar. Azucrinar também é goianês, que é perturbar, encher o saco, apesar de o azucrinar já ser utilizado em mais regiões do Brasil. É nosso, o azucrinar é encher o saco de alguém. Baculejo. Se você falar que levou um baculejo lá em São Paulo, por exemplo, eles vão perguntar o que é baculejo. Porque para nós, a revista policial, que é como é chamado mesmo o nome real, é revista policial. Quando o policial vai lá e revista você, é o nosso baculejo. Bom? Bom também é nosso. Bom. Você tá bom? Eu também tô bom. Caboclo. O caboclo na língua portuguesa é o misto, né, de índio com negro. Mas aqui em Goiás o caboclo é qualquer rapaz. Catilanga. Não sei se vocês lembram da catilanga. Catilanga significa mulher feia. O corgo, que é córrego, a gente chama, né, de corgo, corguim. Então é o córrego, é o nome de um tipo de rio, né? Sei lá, córrego, lá, pergunta para o professor de geografia, córrego é diferente de rio, eu só estou dando um exemplo. Custoso. Custoso é aquilo que é custoso de fazer, sabe? É difícil. Custoso. Ou uma pessoa sapeca, uma criança sapeca. Ah, aquele menino é custoso demais. Também é goianês. Da rata. Quem aqui nunca deu uma rata? Simplesmente errar, mas para nós é da rata. Demais da conta. Demais da conta é bom também. Bom também, tá vendo aí o goianês? Demais da conta é muito. Ah, esse menino aí tem dinheiro demais da conta. Entendeu? Beleza? Encabulado, que também eu acho que alguns podem não conhecer. Encabulado quer dizer impressionado. Quando você fica impressionado com alguma coisa, aqui em Goiás a gente fala que está encabulado. Estrovar. Tem os meninos que estrovam a gente o tempo inteiro, né? Teve um pessoal que andou estrovando aí, o professor Pedro e o professor Paulo César nas aulas do Enem. Estrovar é atrapalhar. Espia. Espia só para você ver. Você quer uma expressão mais goiana que essa? Espia só para você ver. Espiar, olhar. Estrupício, quando a pessoa é feia. Fera, aquele cara é fera, viu? Nossa, mas ele é fera no computador. Ele é bom em fazer o que ele se dispõe a fazer. Frevo. Frevo na língua portuguesa é um estilo musical. Aqui para os goianos, frevo é festa. O frito é aquele que está ligado no 12, também é a expressão bem goiana, né? Ligado no 12. E a resenha,
que a gente tem aqui não é a resenha escrita, não é a resenha crítica, não é a resenha argumentativa. A resenha é uma festa pequena, uma reunião pequena de amigos. Pé rachado. Ô goiano do pé rachado. É o goiano nato, aquele que nasceu em Goiás, que vive em Goiás, que ama Goiás. É o goiano do pé rachado. Grilar, que é ficar nervoso. Gueroba. Pessoal, o nome daquele palmito grande, amargo, é guariroba. Mas para nós goianos é a gueroba. E não vem falar gueiroba não, porque gueiroba tá errado tanto no português quanto no goianês, tá bom? Quando você, mas lembrando também que essas palavras e expressões que eu tô falando para vocês são para quando você vai escrever algo referindo-se a Goiás. Na linguagem, na norma padrão da língua portuguesa, a gente não pode usar essas expressões não, tá bom? Larga. Larga não é do verbo largar, sair correndo. Larga, deixa pra lá. Larga pra lá. Lascado. Quando alguém tá lascado é porque o trem tá feio. Viu? Duas expressões goianas. O cara que tá lascado é porque o trem tá feio, ele tá encrencado. Latada. Isso é latada. É enrascada, é algo ruim. Se você for, você vai se estrupiar. Madurar. Só o goiano que fala que a fruta madura. Um fruto ser maduro é padrão da língua portuguesa. Estar maduro é padrão da língua portuguesa. Só que para ele chegar a ficar maduro, ele amadureceu. Igual uma pessoa quando cria responsabilidade, ela amadurece. Para o goiano, o fruto madura. Ele não amadurece, ele madura, certo? Mala. Não é aquele negócio de carregar, não. Mala é aquele mau elemento. Ei, caboclinho mala esse, viu? Massa. Ei, caboclinho massa. É porque ele é um cara gente boa. Ele é excelente. Mocorongo, pro goiano, é bobo. Algumas pessoas também podem não lembrar do mocorongo. Mocosar. Inclusive, o mocosar entrou na língua portuguesa. Né? Ele é do goianês. Entrou na língua portuguesa como mocó. Mocó é o lugar onde as pessoas utilizam para cometer atos ilícitos. Mas o goiano, mocosar é esconder. Qualquer coisa, pode ser até coisa lícita, se está escondida é porque está mocosada. Não dou conta. Eu não dou conta desses meninos que estão aí até hoje sem entregar tarefa. Não consigo entender vocês. Você entendeu? Não dou conta. Paia é porque é algo sem graça. Ih, mas isso aí é paia. Peia é surra. Goiano tem duas expressões para surra, viu? Agora eu falo mais uma. Peia é surra. Pelejar. Fulano pelejou e não deu conta. Duas expressões goianas também. Não deu conta. Vamos falar em português agora. A pessoa tentou e não conseguiu. Em goianês, pelejou e não deu conta. Entendeu? Pindaíba, quem tá na pindaíba é porque tá sem dinheiro. Pular o corguinho, ó o corguinho de novo. Porque além de ter o corgue e o corguinho, nós temos o pular o corguinho. Que pular o corguinho é passar dos limites. Ir além daquilo que se pode fazer. Purgante, além de ser um remédio para o intestino, para o goiano, purgante, que é a mesma coisa, é um caboclo purgante, é uma pessoa chata, enjoada, certo? Quando é fé, de repente, quando é fé, já era. Queijinho, quase não usa mais, mas é goianês. Não estou falando do queijo pequeno, não, tá? Não estou falando do queijo pequeno, não, como se fosse mineirês. Não, o queijinho é a rotatória, a rótula, né? Onde a gente, no trânsito ali, onde a gente vai fazer a rotatória, o goiano chama de queijinho. Mas assim, os mais antigos. Hoje a gente quase não fala queijinho mais. Que nem, igualinho que nem. Fulano é igualinho que nem o irmão dele. Que nem, igual. Certo? Rata, errar. Ranca. Ranca esse trem daí, menino. É retirar. Só isso. Retirar, arrancar. Não é arrancar, né? Arrancar é de carro. Quando você aperta o acelerador de uma vez, ele arranca. O goiano ranca é retirar. Rensga. Rensga, menino. Impressionante. Ridículo é aquela pessoa egoísta, aquela pessoa mão de vaca, ela é ridica.
Rodeia, rodear do goiano é dar a volta, simplesmente. Tem base, significa pode uma coisa dessa. Tirar a água do joelho, é goianês também, aí ali dá uma mijadinha. Urinar, tirar a água do joelho. Trupicar, que é tropeçar. No português é tropeçar, a gente trupica. Tunda, que eu falei para vocês que a gente tinha a peia, agora tem a tunda, que é surra também. E vazar, que é ir embora. Essas são algumas expressões do goianês que a gente utiliza todos os dias. Alguns a gente não usa tanto mais hoje em dia, mas que é bem característico das pessoas mais antigas, que é o nosso goianês. Agora, para terminar, eu vou falar algumas palavras que não são goianês, tá? Porque essas palavras elas são utilizadas tanto aqui em Goiás quanto fora de Goiás. As pessoas tendem a entender o que a gente está falando. Não são expressões específicas dos goianos, mas que nós goianos a gente utiliza mais do que os outros. O tamborete é aquele banquinho menor, sabe, de madeira com assento de couro. Aquele banquinho menor com assento de couro, de madeira com assento de couro, é tamborete em qualquer lugar. Em qualquer lugar do Brasil, continua sendo tamborete. O problema é que qualquer banquinho pequeno que a gente vê aqui em Goiás é tamborete para nós. Certo? A diferença é essa. Balaio, aquele cesto grande feito de palha, o nome dele é balaio em qualquer lugar, só que o balaio foi criado aqui em Goiás. Aí tem gente que acha que balaio é goianês, mas não é. O objeto é goiano, ele foi criado aqui em Goiás, mas ele é balaio em qualquer lugar. Qualquer lugar que você for no Brasil e tiver um cesto grande feito de palha, vai ser difícil de você encontrar fora de Goiás. Mas qualquer lugar que você for e tiver, continua sendo balaio. Pit dog. Pit dog era goianês. As nossas lanchonetes e sanduicherias lá, que ficam no meio das praças e tal, dentro de um trailer geralmente, para nós sempre foi pit dog. Para fora era lanchonete ou sanduicheria. Agora, depois que o pit dog virou um elemento cultural goiano, o Brasil inteiro já conhece o pit dog. Quando você vai numa sanduicheria de alvenaria, de tijolo, é lanchonete ou sanduicheria. Quando você vai numa lanchonete ou sanduicheria que é montada num trailer, é pit dog, em qualquer lugar do Brasil agora. Mandioca. Mandioca também é o nome daquela raiz que a gente costuma utilizar aí na culinária. Fora de Goiás pode ser chamada de macaxeira ou aipim, mas não quer dizer que isso seja uma expressão goiana, porque também é utilizada mandioca em outros lugares do país. A mesma coisa acontece com a mexerica. A mexerica ela é conhecida em alguns lugares do Brasil como tangerina, mas a fruta mexerica ela é mexerica em qualquer lugar do Brasil, não é goianês. Essas expressões essas 6 que eu estou falando para vocês podem utilizar como norma padrão da língua portuguesa. Esses nomes existem na língua portuguesa, não é goianês, não é expressão do goiano. E por último, o pequi. Apesar do pequi ser um fruto típico do Cerrado, não necessariamente de Goiás, porque tem pequi no Cerrado inteiro, tem em Tocantins, tem em pedaço do Maranhão. Então, o pequi é um fruto típico do Cerrado. Ele é pequi em qualquer lugar do Brasil. Certo? Agora, como eu disse para vocês, eu vou falar os avisos para quem ficou no vídeo até o final. Vou deixar para vocês a última atividade do ano para aqueles que estão com as atividades em dia. Lá no GR8, o portfólio de vocês do M2 está aberto até dia 2 de dezembro, que é o último dia. Vocês podem fazer até dia 2 de dezembro. Eu vou abrir hoje a atividade, deixar liberada para vocês também, que vocês podem fazer até dia 2 de dezembro. E no dia 2 de dezembro, que é o último dia de aula para quem não ficou de recuperação, vai ser a segunda chamada de redação. Para quem tem que fazer a segunda chamada. Para quem está em dia, a última atividade é essa que eu estou passando hoje. Para quem ainda não está em dia e quer ficar em dia, para ficar aí mais tranquilo depois do dia 2 de dezembro, eu deixei no grupo todas as atividades de M1
nos grupos de vocês. Vocês podem fazer e me entregar até dia 2 de dezembro. Eu não vou pegar depois do dia 2 de dezembro. Por quê? Porque do dia 3 de dezembro em diante, eu tenho pouco tempo para fazer a correção das segundas chamadas. Então, eu só vou pegar a atividade até dia 2. Porque do dia 3, na verdade, na segunda-feira, né? Após o dia 3. Deixa eu só conferir aqui que dia que vai dar. Na segunda-feira, dia 7. Do dia 7 até o dia 17, são 10 dias, é só para recuperação. Então, eu vou estar corrigindo atividade, preparando aula, preparando atividade para quem está de recuperação. Para quem não conseguiu alcançar a média 6, né, somando todos os ciclos, aí, os 3 ciclos, dividindo por 3. Então, todo mundo entendeu? Essa é a última atividade para quem está com as atividades em dia. Se você não está com a atividade em dia, você tem até o dia 2 de dezembro para deixar as atividades em dia. Só que quem ficou com nota vermelha no primeiro ou no segundo ciclo, não tem como mais, vai ter que ficar de recuperação. E a recuperação só vai recuperar uma das 3 notas. Então, aproveitem a oportunidade e deixem o terceiro ciclo, né, M1 e M2, pronto até dia 2 de dezembro, para não ter problemas depois, certo? Então, fiquem com Deus, bons estudos, boa atividade para vocês e até semana que vem. Semana que vem, na segunda-feira, dia 30 de novembro, eu vou passar para vocês só uma revisão para quem for fazer a segunda chamada. Então, para quem não tem que fazer a segunda chamada, para quem está em dia com as atividades, vocês não precisam nem assistir meus vídeos mais, tá? Certinho? Então, bons estudos para vocês, boa semana e, se Deus quiser, boas férias.